Ao vivo. A paz do Senhor a todos. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã para mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos o período que nós passamos, né, nessa pandemia, onde por lei nós não podemos nos reunir para evitar um contágio maior da doença, mas nós estamos procurando trazer aos irmãos da melhor forma possível a palavra de Deus, né? Nós precisamos dessa palavra para andarmos na presença de Deus, para não nos esquecermos do que Deus tem feito por nós, porque se nós nos afastarmos da palavra de Deus, com certeza alguma coisa vai se aproximar de nós e nós vamos nos esquecer daquilo que Deus tem feito, tem prometido, tem falado ao nosso coração. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, de buscarmos o conhecimento de Deus, nós nos esquecemos dele, né? Então é uma forma de levar aos irmãos esta palavra e que os irmãos estejam aí na sua casa, né, ouvindo a palavra do Senhor, porque é importante isso, é importante. Essa doença não pode nos separar de Deus. Ela pode separar eu de você, né? Eu aqui, você aí, mas ela não tem poder para nos separar de Deus. Amém. Não tem. Ela não tem poder para nos separar. O que é que nos separará do amor de Cristo? E a palavra do Senhor cita, né? Muitas coisas, e nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nem a doença, nem a enfermidade, não pode. Então, e isso é de cada um. Se o cristão ficar na tua casa também e não quiser se aproximar de Deus, você vai estar separado. Então, cada um de nós deve buscar nos aproximarmos de Deus. E a forma com que nós queremos contribuir com isso é fazendo essa live, né? Você pode se utilizar disso e meditar junto conosco. Aqui estamos eu, irmão Adão, pastor João. Então, nós aqui viemos ouvir a palavra do Senhor, e você também aí pode meditar junto conosco nessa palavra, e eu creio que Deus vai falar com você. Se você abrir o seu coração, o Espírito de Deus vai falar na sua vida, vai falar dentro do seu coração. Amém. Se você deixar, Ele fala. Então, o que nós vamos fazer nessa manhã é fazer uma oração. Nós vamos orar aqui, você ora aí na sua casa, nós vamos orar juntos agora, e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Oremos. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nesta manhã, por termos a oportunidade de vivermos a Tua presença, Senhor, falarmos a respeito do Teu amor, da Sua bondade, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Nós queremos nos aproximar cada dia mais de Ti. Fala conosco nesta manhã, pois estamos necessitados, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Temos ouvido de morte, de choro, de pranto, Senhor, de clamor, de lamúrias neste mundo. Mas nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco, ó Deus. Fala-nos para a glória do nome do Teu Filho Jesus. De 14 de junho de 2020. Hoje é o dia do pastor, então eu gostaria de parabenizar a todos os pastores, né? Homens que têm dedicado suas vidas ao serviço do Senhor, à pregação do Evangelho. Eu queria, nessa manhã, parabenizar a todos os pastores por esse dia. A nossa oração nesse dia seja dirigida especialmente a Deus, para que o Senhor fortaleça e dê graça a cada um dos pastores que estão trabalhando para a glória do nome do Senhor, e aqueles também que estão jubilados, que não estão trabalhando, mas que nunca deixaram de ser pastores, porque foi o Senhor quem deu o seu ministério. A lição de hoje fala dos atributos da unidade da fé. Quais são esses atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos falar a respeito desse assunto tão importante. Bom seria que toda a igreja estivesse aqui para ouvir a respeito disso. Que todos os cristãos nessa manhã tivessem o interesse de ouvir um pouco a respeito dessa palavra, que é maravilhosa. O texto áureo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Livro
Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. A verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vou ler de novo. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no seu cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glórias a Deus. O texto que nós vamos meditar hoje estão na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glórias a Deus. Uma palavra maravilhosa. Nós vemos aqui coisas, atributos, qualidades, adjetivos que são fortemente vistos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Nós vemos tudo isso reunido na pessoa de Jesus. E nós vamos ver no decorrer dessa live que só através do Espírito Santo de Deus é que nós podemos alcançar tudo isso. Nós podemos chegar a essa vontade de Deus. Nós, de nós mesmos, nós não teríamos condição de fazermos e vivermos dessa forma. É uma nova forma, uma nova maneira de viver. E uma maneira de viver totalmente fora, alienada, totalmente fora daquilo que o mundo vive, do que as pessoas pensam. Porque o que Jesus trouxe de exemplo para nós é o avesso do que nós vemos no mundo. Não uma vida egoísta, egocentrista, mas uma vida onde é levado em consideração o próximo, a pessoa, o meio em que nós vivemos, o bem-estar das pessoas em que nós vivemos. Então, é uma lição muito, muito maravilhosa. A introdução da lição diz assim, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Paulo estava incentivando os cristãos a viverem para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então ele estava ali estimulando os irmãos a fazerem isso. Ele estava estimulando os irmãos a viver uma vida que glorificasse, que falassem a respeito, que a sua vida desse testemunho a respeito de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Então, para glorificar, para que o nome do Senhor seja exaltado, é necessário que haja uma unidade entre aquelas pessoas que conhecem a Deus.
entre aquelas pessoas que experimentaram do amor e do favor do Senhor. Isso está em cada um de nós que conhecemos a Deus. Nós não temos que esperar isso de Deus. Deus já deu, já mostrou, já deu a nós prova do seu amor. Então essa unidade, né, para a glória de Deus, ela parte de cada um de nós que conhecemos a Deus. Ela vem de dentro do nosso coração, fala a respeito daquilo que está dentro de nós. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais. Virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então nós vamos falar hoje de assuntos muito importantes: humildade, mansidão e longanimidade. Aqui nós temos a nossa lição, 3 pontos principais que vão falar, que são os seguintes: olha, para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade, para sermos unidos, nós precisamos ser humildes. Para haver unidade é preciso ter humildade. Para haver unidade é preciso mansidão. Então, para sermos unidos, temos que ser mansos. Para haver unidade é preciso longanimidade. Para o exercício do perdão. Glória a Deus. Então, nós vamos falar de três virtudes fundamentais aqui, que estão ligadas diretamente ao nosso eu, ao nosso ego, né? São coisas que nos tocam profundamente todos os dias. São coisas que são muito importantes para cada um de nós, né? Humildade, mansidão e a longanimidade, onde nós liberamos o perdão. Precisamos viver isso, né? Nós precisamos de viver isso, né? Você precisa, eu preciso, nós precisamos de viver isso. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível. A unidade é uma virtude imprescindível, ela é necessária, né? Ela é indispensável para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, é indispensável que haja na vida do cristão humildade. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, o que se espera é que nós sejamos humildes, não somente diante de Deus, mas entre nós. Porque o que nós aprendemos de Deus, o que nós aprendemos da palavra de Deus, aquilo que Jesus tem nos ensinado, é para quê? É para guardarmos? Não, é para vivermos. Foi o que o pastor João falou, é para vivermos, nós precisamos de viver isso. E onde é que nós vivemos? Nós vivemos isso no meio onde nós estamos, né? Na sociedade onde nós estamos inseridos. É ali que nós mostramos o que nós aprendemos da parte de Deus. Na sociedade onde nós vivemos é que nós demonstramos o amor dele, o que nos mudou, aquilo que mudou a nossa vida, aquilo que transformou a nossa vida, né? Então, isso tem que ser feito, tem que ser demonstrado entre nós, tem que ser notório, as pessoas têm que notar, os irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado têm que notar que Jesus mudou a nossa vida, não que Jesus mudou simplesmente a nossa vida, mas que o conhecimento a respeito dele vai mudando, vai transformando a nossa vida, e isso vai nos levando a um conhecimento maior e a um grau de comunhão para com ele maior, e quanto mais nós entendemos isso, mais nós deixamos explícito o amor dele e aquilo que nos motiva. Para viver isso aí, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho uma luta contra uma pessoa. Para viver isso aí, eu tenho uma luta contra uma pessoa. Será que é o pastor Mauro ou o irmão Adão? Não. A luta é contra mim mesmo, contra a minha carne. Contra mim. Somos nós que temos que fazer. Isso está em nós. Nós temos a liberdade para agir da forma com que nós queremos. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta.
conduta geral do crente. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Para que o crente ande de modo digno da vocação. Nós temos que nos preocuparmos com isso. Cada um de nós que conhecemos a Jesus, temos que nos preocuparmos de andarmos de modo digno da vocação ao qual nós somos chamados. Existem pessoas que servem a Deus e não se preocupam com isso. Eles estão preocupados, mas eu estou preocupado com a minha salvação. Sim, mas o salvo, ele exala o bom cheiro de Cristo. Onde ele passa, ele exala o bom cheiro de Cristo. Né? Então, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que preocupar de que forma que as pessoas estão nos enxergando. Existem ditados por aí que dizem, não me importa o que as pessoas pensam de mim. Ora, como que não? A mim não interessa o que as pessoas dizem de mim. Lógico que interessa. Ele disse, vós sois minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Mas para mim pouco importa o que dizem de mim. Não, a mim importa o que dizem de mim. Eu não quero que digam que eu sou perfeito, mas eu também tenho que me preocupar que eu tenho que zelar por aquilo que eu tenho. Eu tenho que zelar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu recebi do Senhor. Você tem que zelar, você tem que cuidar disso. O cristão não pode ser mal falado. Não, existem cristãos que dizem, eu estou um pouco me importando para o que as pessoas falam de mim. Eu não me importo, deixa eu falar. Não, não é assim. Nós não vamos brigar, nós não vamos entrar em conflito, mas nós vamos dar exemplo. Nós vamos ser exemplo, sem palavras, sem discussão, sem disputa. Nós vamos dar exemplo. É importante que se saiba, que se tenha assim uma preocupação com isso. O apelo apostólico, né, é que nós andemos na vocação em que nós fomos chamados. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Você veja só o que ele diz aqui, então que a nossa conduta deve corresponder à chamada que nós temos de sermos um membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, irmãos, essa conduta diária, ela tem que corresponder a você ser um membro do corpo de Cristo. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar. Mas eu sou um membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo se comporta de forma diferente. Membro do corpo de Cristo não vai a lugares que qualquer pessoa vão, não fala qualquer palavra, não tem malícia no seu proceder, faz os negócios com honestidade, fala a verdade, né? Então, essas condutas, isso demonstra, né, o que está no nosso coração e que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, que a igreja é embaixadora de Cristo no mundo. Ou seja, o embaixador é um representante. Como que nós vamos ser representantes de Cristo e não vamos nos preocupar com isso? Como é que o embaixador de uma determinada nação, ele se porta de qualquer forma lá fora, onde ele está representando a sua nação? Nós somos embaixadores. As pessoas olham em nós, olham na igreja e veem representantes de Cristo. Quando alguém está com um problema espiritual, uma depressão, uma doença, uma coisa, vai aonde? Vai no membro do corpo de Cristo. Por favor, ore por mim. Olha, me traga uma palavra, diz uma palavra àquela pessoa. Vai a nós. Então, para que aconteça isso, tem que haver confiança naquele membro do corpo de Cristo. E para isso nós temos que dar testemunho, temos que ter uma conduta diária que corresponda a essa chamada. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Veja que coisa interessante, né? Isso está diretamente relacionado com o nível de unidade que nós temos com Deus e com o nosso irmão. A nossa conduta, ela fala a respeito do nível de unidade que nós temos, a respeito da comunhão que nós temos com o Senhor, a respeito daquilo que nós temos no nosso coração que veio de Jesus para nós e nós absorvemos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais a fim de desenvolver esta unidade, essa união, esta comunhão. Isso é desenvolvido
Isso, nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos crescendo. A Bíblia diz que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos aproximando de Deus. Então, quando nós temos essas virtudes, nós começamos a nos aproximar de Deus, a conhecê-lo cada dia mais. Quando isso não é visível na nossa vida, nós começamos a trilhar um caminho contrário, nós começamos a ir para longe de Deus, nós começamos a observar somente aquilo que está no nosso coração, que está no nosso entendimento. Nós começamos a nos distanciarmos do Senhor. Não foi para isso que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós nos chegássemos a Ele, para que nós nos aproximássemos dEle, para que nós o conhecêssemos, para que nós nos tornássemos uma unidade através da sua obra lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, esse nosso andar como cristãos, ele fala a respeito dessa união que nós temos para com Deus, né? Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, né, ele mostra essas três, ele fala a respeito da mansidão, da humildade e da longanimidade. A humildade. Veja, irmãos, que tudo isso, todas essas virtudes, elas tocam diretamente na pessoa. Essas virtudes, elas tocam no ego, elas tocam no eu. Ela toca na sua vontade, ela toca na sua consciência, né? Essas virtudes, elas falam a respeito daquilo que o nosso coração, como o nosso coração enxerga, como a nossa consciência enxerga todas as coisas, como nós enxergamos na nossa vida em sociedade, né? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então, ainda é considerado isso, né? Ainda é considerado por o mundo a humildade de forma negativa, que a pessoa não tem amor próprio, que a pessoa leva desaforo para casa, né? Que a pessoa é fraca, que a pessoa não tem personalidade, né? Então a pessoa se deixa ser derrotada. Mas a fé em Cristo Jesus, às vezes ela é confundida com fraqueza, às vezes ela é confundida com covardia, né? Se você olhar o exemplo de Jesus, muitas pessoas diriam que ele foi um covarde, que ele foi fraco. Jesus, tendo todo o poder que tinha na mão, poderia ter agido de forma diferente, poderia ter pedido a Deus e ele mandaria ali 12 legiões de anjos. Ele poderia, mas Jesus demonstrou em toda a sua vida, até a cruz do Calvário, toda a sorte de humildade para com o mundo. Interessante, irmão, que ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, né? Glória a Deus. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve no seu coração por usurpação ser igual a Deus. Não, ele foi humilde, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, o servo é humilde, o humilde é servo, né? Ter humildade é uma virtude que vem da pessoa de Jesus, que está notório, está muito claro, está bem visível na pessoa do nosso Senhor Jesus. E Jesus, tudo que Jesus fez, irmãos, foi dar exemplo àqueles que o seguiriam, a nós. Jesus demonstrou uma forma de viver para que nós pudéssemos o seguir, e estamos seguindo Jesus com segurança, seguro, certos de que isso vai nos levar ao melhor resultado para a nossa vida. Glória a Deus. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, né? Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro.
Então Jesus não fez aquilo ali para aparecer, para dar uma falsa aparência de humildade, né? Para mostrar que ele... Não, ele fez aquilo porque ele deu valor, ele valorizou as pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele valorizou aqueles homens que estavam ali. E aqueles homens eram pecadores, eles tinham... Quando nós estamos preocupados com as pessoas, então se nós entendemos isso, é porque o Senhor quer o bem para todos. O Senhor quer que todos vivamos em paz. Ele veio pagar a dívida. Ele veio para pagar a dívida de todos. Quando nós nos fechamos dentro do nosso eu, do nosso ego, ignoramos os que estão ao nosso redor, nós desagradamos o coração do Senhor. Por quê? Porque nós não entendemos a mensagem que Ele quis nos dizer, a mensagem que Ele quis nos passar. Nós ignoramos isso e nós desagradamos a Deus. Quando nós desagradamos a Deus, nós desagradamos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, uma vez sendo desagradado, né, ele se entristece e ele se afasta da pessoa. Ele se entristece e ele se afasta. Uma vez o Espírito Santo se afastando, a pessoa não tem força para poder viver essas virtudes que nós estamos vendo aqui. É verdade. A pessoa não tem força. A pessoa se vira para dentro dele e acha que ele é quem faz, que é ele quem tem o poder de decidir, de fazer, de gostar, de não gostar, de aprovar, de julgar o outro e dele. E ele vai ficando cada dia mais afastado. Verdade. E ele vai ficando. Se você não tem se preocupado com isso, preocupe-se com isso, porque não temos como viver uma vida cristã, uma vida cristocêntrica, que a nossa vida tenha Cristo no centro, se o Espírito Santo de Deus não estiver operando e trabalhando em nós. Se você não abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, você não consegue viver essas virtudes que nós estamos vendo aqui. Glórias a Deus. Então, Jesus não estava fazendo isso pela falsa aparência, mas ele estava ali dando uma demonstração de amor e de valor ao outro. Nós temos que valorizar os irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, nós temos que tratar as pessoas com carinho, nós temos que demonstrar amor, mas não falsamente, não para se aparecer, não para dizer que é bonzinho, não para dizer que conhece a Jesus, não para dizer que conhece Bíblia, não, porque realmente é importante para Deus que nós vivamos essa unidade. E como nós conhecemos a Deus, nós temos que nos esforçar para que nós possamos alcançar essas virtudes através do Espírito Santo. Por isso diz: enganoso é o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar nele, ele vai ser mudado, ele vai ser transformado em um coração de pedra para um coração de carne. Amém, né? Um coração de pedra para um coração de carne. Então nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Como? Crendo na palavra, buscando a palavra, orando, nos aproximando de Deus. A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia, moderado, em oposição ao orgulho e arrogância. O camarada é moderado, modesto, com relação ao orgulho, arrogância, é o que eu falei, o ego, o eu, né, da pessoa. A Bíblia diz que nós temos que considerar o irmão superior a nós, né? Considerar o irmão superior a nós. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então veja, uma postura que favorece o bem da coletividade. Então, o que Deus quer, o que Jesus quer que nós façamos, é que nós vivamos, todos nós vivamos bem, que nós saibamos viver juntos e vivemos bem. Pode ler o versículo? Pode. Filipenses 2, 3, diz assim: nada façais por contenda
ou por angústia, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A si mesmo. Isso aí é difícil, viu? Cada um considerar o Cada um outro quer ser mais que o outro. superior a si mesmo. Então, irmãos, isso daí, essa atitude, né, de humildade, ela favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Isso que nós temos que pensar. Nós somos uma grande família. Nós somos uma família formada a partir do amor de Jesus. Nós somos uma grande família que foi chamada através do amor, que ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e nos reunimos para exaltar e bendizer o nome do Senhor. E nós temos que viver em unidade aqui. Eu estava assistindo um documentário e esse documentário tinha por título Por que odiamos? Por que nós odiamos? E aí psicólogos, psiquiatras, cientistas, analistas, eles falam no documentário a respeito do assunto. E eu achei interessante porque eu havia estudado a escola dominical, tinha orado, e aí em um momento parei e ouvi porque o título me chamou a atenção, por que nós odiamos? E eu fui analisar, fui ouvir aquilo, e o que eles dizem e que é verdade, é por que nós odiamos, por que existe rivalidade, por que se levanta um contra o outro? Se levanta um contra o outro justamente quando você se organiza, quando nós estamos organizados em uma sociedade, quando nós nos ajuntamos, aí o que acontece? Começam a levantar as divisões. Eles citaram separação, e eles citaram no documentário algumas coisas, dentre elas que me chamou a atenção foi a prática de esportes e a política. Então, em um determinado momento, meu pastor João, eles reuniram um grupo de meninos, crianças, assim, tipo de uns 8 a 9 anos, uma faixa de uns 30 meninos mais ou menos, e separaram eles em um lugar por um determinado tempo, e colocaram eles em alojamentos separados, e criaram dois grupos de futebol, de esportes. E aí eles eram amigos, os 30 mais ou menos eram muito amigos. E começou ali aquela disputa, eles iam ali jogar, treinavam e jogavam. E começaram a jogar ali entre eles, até então não tinha nada. Eles só brincavam, eram amigos, até então não tinha nada. Começaram aquela disputa naquele futebol, e foram indo e foram ficando agressivos, e foram querendo um ganhar do outro, um competindo com o outro, e aquela coisa aconteceu que eles viraram inimigos. Que eles viraram inimigos, a amizade ficou de fora e aquela competição começou a tomar conta deles, ao ponto de que um grupo invadiu o alojamento do outro, destruiu totalmente o alojamento dos outros, se agrediram, alguns meninos ficaram machucados, se agrediram, eram amigos. Isso é perigoso, viu? Era perigoso, se organizaram ali, dividiram e começaram a ser rivais. Aí eles começam a fazer o documentário e vão lá na Inglaterra e começam a entrevistar os torcedores do Tottenham e de um outro time lá, do Arsenal. E aí eles começam a dizer a respeito do sentimento que eles tinham, por quê? Por causa das torcidas, por causa do time. Então eles se esquecem que eles são humanos, que as pessoas que estão do outro lado, eles têm sentimentos, que eles passam a desconsiderar o ser humano em virtude de um time. Aí eles vão para a questão da política, a pessoa passa a desconsiderar o outro por causa de um determinado partido, por causa de um determinado candidato, e começam a disputar aquilo. Há uma disputa no meio deles, e eles se esquecem da humanidade, do amor, de tudo, e passam a cada um defender o seu grupo. E eu comecei a pensar, pastor João, eu comecei a analisar aquilo, falei, meu Deus do céu, isso está dentro chega a ficar arrepiado, isso está dentro da igreja. Misericórdia. Está aqui dentro da igreja. Misericórdia. Porque não foi para isso que nós nos reunimos.
Não foi esse o objetivo que Cristo nos chamou. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. E pastor, e pior que você olha... Eu já chorei muito por causa disso. E pior que você olha e vem lá de cima. Porque eu amo a igreja. Amo a igreja. E o pior, irmãos, é que nós olhamos e muitas das vezes isso já vem, não só daqui, já vem de um patamar de cima. Não foi isso que Cristo nos falou. Não foi essa mensagem que Ele nos pregou. Não é isso. Quando nós entramos aqui na igreja, nós já começamos a medir em que grau está a disputa. Nós temos que entrar para ser unido. Temos que ser unidos. Nós já entramos reparando um no outro, nós já entramos observando, nós já entramos com o coração fechado para as coisas de Deus e querendo resultados que não condizem com a nossa vida, né? Muitas das vezes na igreja se prega bênçãos materiais, se pregam que para ser um verdadeiro cristão, um homem e uma mulher de Deus, Deus tem que abençoar lá a sua vida financeira, você tem que ser rico, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, senão você não é um homem de Deus. Aí já começa a disputa por aí. Onde já se viu falar uma coisa dessa? Cadê a unidade? Né? Onde já se viu falar que para ser um cristão você tem que ter muitos bens materiais? Que Deus, para você evidenciar que Deus está te abençoando, você tem que ter um carro novo, você tem que ter uma casa mais bonita da cidade. Por quê? Porque ele é fiel a Deus, ele tem isso, ele faz isso, ele tem um relógio novo, uma coisa. Por quê? Porque ele é fiel a Deus. Não se engane, não se engane com isso, não se engane com isso. Isso é mentira. Isso leva-nos a chegar aqui na igreja e começarmos a disputar entre um e o outro quem que é mais abençoado. Ser orgulhoso. Orgulhoso, porque eu tenho meu terno novo. Por quê? Porque eu sou abençoado. Porque Deus, eu sou um homem de oração. Eu conheço palavra. Por isso que eu tenho isso. Já vi pregadores dizer isso. Irmãos, eu não tinha nada. Mas depois que eu comecei a pregar, depois que eu fui fazer isso, olha o tanto de coisa que eu tenho, eu sou... Irmãos, isso é uma mentira. É lógico que Deus abençoa a sua vida. A Bíblia diz que Ele abre portas, que Ele enche a sua casa de bens, né? Mas, irmãos, isso não quer dizer que nós temos que viver uma vida disputando isso. Deixa eu dar um exemplo. Jogando na cara do irmão, do outro ali, você não tem nada porque você não é fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus. Irmãos, isso é uma mentira. Deus não trabalha dessa forma. Jesus veio da forma mais humilde possível. Jesus não desfrutou de absolutamente nenhuma riqueza desse mundo. Não, sempre viveu de forma humilde. E é o maior exemplo para nós. Posso dar um exemplo? Pode. Deus não permite que o servo dele seja rico. Escuta o que eu estou falando. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe se ele for ficar rico, ele vai desviar. Tem isso também, não vai saber cuidar, não é um bom mordomo. Né? Não é um bom mordomo daquilo que Deus vai. Não pode, a gente tem que ter consciência. Então, irmãos, entretanto, é impossível ressaltar que essa e as demais virtudes, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Isso é produzido pelo Espírito Santo que habita no crente. Irmãos, cristão tem que ter visão das coisas. Tem que saber enxergar segundo a palavra de Deus. Tem que saber enxergar segundo aquilo que Deus tem nos falado. Né? Então, essa questão, veja bem onde é que está o ódio. De onde é que nasce o ódio? Quando foram entrevistar um daqueles torcedores, ele falou, se furar na minha veia, não vai sair sangue vermelho, porque o time dele era azul, vai sair sangue azul, porque isso é desde o meu pai, desde o meu avô, que vem isso. E ele falou, e o ódio é permanente. Ele falou isso, que o ódio pela outra torcida já vinha desde o avô dele. Irmãos, um ser humano declarar ódio ao outro, irmãos, nós temos que orar, nós temos que pôr o nosso joelho no chão, pedir a Deus que tira isso do nosso coração, porque olha, nós não podemos mentir para Deus. Todos nós temos isso no nosso coração. Essa palavra está sendo pregada para mim. Essa palavra está sendo pregada para mim. Entendeu? Então nós temos que orar, irmãos, pedir a Deus que tire isso do nosso coração. Veja bem,
uma pessoa que tem tanta rivalidade, é uma pessoa que tem tanta rivalidade por um time de futebol, por um determinado partido político. Se bem que política é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque dependendo do que nós fazemos, nós sofremos a consequência, isso nós temos que ter consciência que nós fazemos. Mas tudo isso, para quê? O camarada faz um negócio desse, daqui a pouco, até numa briga dessa de torcida, ele morre. E fica tudo aí. Que a vida nossa não é essa daqui. Não é essa. Para quê, irmãos? Para quê que nós vamos ficar com esse egoísmo, com esse ódio, com essa disputa por coisas que são passageiras, por coisas que vão ficar aqui? O que vai nos acrescentar isso? Orgulho? Na realidade, é o orgulho. É o dizer que sou, soberba. Dizer que sou, dizer que conheço mais a Deus, que tenho mais comunhão com Deus, que eu sou melhor que você porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque Deus me abençoa mais, porque eu sei mais, eu tenho mais conhecimento do que você, por isso que eu tenho isso, por isso que eu... Irmãos, isso não é exemplo de humildade. Jesus nunca fez isso, né? Nós temos que olhar e ver. Inclusive, eu acho que um irmão citou uns dias aqui um livro, acho que foi até o irmão Adão, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Foi você, né? Eu já li aquele livro. Então, realmente, um grupo de pessoas se reuniram nos Estados Unidos para ver o que, no caso deles ali, o que eles fariam, o que Jesus faria no lugar deles. Um tinha uma gráfica, se não me engano, uma editora, o outro tinha... E aí, mas o que faz? Não, os anúncios aqui de bebida, de coisas que desagradariam a Jesus, eu vou tirar, não vou dispensar esses clientes e vou trabalhar assim. Alguns tiveram problemas financeiros, né? Outros foram melhores ainda, alguns tiveram problemas financeiros, tiveram que fazer outro tipo de coisa, mas deixaram aqui, por quê? Jesus não faria isso. Se eu tenho um determinado comércio, alguma coisa, Jesus faria isso daqui? Não faria, então eu também não vou fazer. Então eu vou seguir os passos do mestre. Então, irmãos, tudo isso é maravilhoso. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E o Espírito Santo de Deus, nós bem sabemos que ele não invade. Que nós temos que abrir o coração, porque para recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que entender a palavra, temos que abrir, temos que ter um coração bondoso, um coração de amor, para que ele possa trabalhar no nosso coração. Veja bem, um dos fatores imprescindíveis para o efetivo processo de ensino-aprendizagem é transmitir o conhecimento não apenas na teoria, mas também de forma prática, né? Então, que juntos nós possamos nos acolher e aprimorarmos-nos mutuamente sem um ambiente de competição e julgamentos. Essa reunião ao qual Cristo nos chamou, ela não é para competição e nem julgamentos, né? Agora, isso é do ser humano, é uma coisa difícil, porque isso faz parte da nossa natureza, né? Cada um quer se defender, cada um quer ter as coisas. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é provedor, nós sabemos que o Senhor, ele é provedor, mas isso não mostra o grau de comunhão que nós temos com Deus, o que nós temos de bens materiais. Se você for olhar pela cidade aqui, e na tua cidade, se você não estiver aqui em Primavera, você vai ver que existem pessoas muito ricas aí. Essas pessoas sequer conhecem a Deus. Às vezes, elas servem a outro Deus, mas tem bens materiais. E aí? Você vai poder julgar o irmãozinho aqui que não tem? Não é por aí, né, irmão? Não é por aí. Então, todos nós estamos na vontade permissiva de Deus, mas a igreja está na vontade diretiva. Nós estamos na direção de Deus. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Nós sabemos que a palavra de Deus, que o Evangelho, que o próprio Jesus, dando-nos exemplo, que a palavra de Deus ela produz em nós uma forma de autocontrole muito grande, né? A palavra de Deus, quando ela é observada,
ela traz no seu cerne um ensinamento de Cristo lá na cruz do Calvário, onde mostra uma pessoa centrada, uma pessoa que controla as suas atitudes, que controla os seus sentimentos. E quando ele consegue controlar isso através da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele agrada o coração de Deus. Amém. Ele leva cativo, ele leva preso muitas coisas dele, né? Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós deixamos de fazer uma série de coisas uma série de coisas que desagradavam o coração de Deus. Mas essas coisas, segundo a Bíblia, elas estão presas aqui dentro. Se você se afasta da palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de lado, essas coisas elas começam a voltar, porque elas estão presas aqui dentro. Elas fazem parte da nossa natureza carnal. Né? Elas estão presas aqui dentro. Por exemplo, antes de conhecer a Jesus, eu fumava. Eu era um fumante, fumei por pouco tempo, mas eu era fumante. Eu deixei de fumar, não é porque eu tinha tuberculose, nem porque eu fiquei doente, não, porque eu olhei para a palavra e vi que aquilo dali desagradava o coração de Deus. Se eu quisesse viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu tinha que me abster daquilo, eu tinha que deixar aquilo. Se eu me afastar da palavra do Senhor, se eu me afastar do Espírito Santo de Deus, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar aqui, cigarrinho no dedo de novo. Por quê? Porque o meu corpo, ele é tendencioso para isso. O vício, as coisas velhas, elas passaram, elas estão de lado. Mas se você der atenção a elas voltam, elas estão lá. E volta pior. Elas voltam. O vício está lá no mundo, a prostituição está lá fora. Se você for em direção a ela, você vai encontrar. Então, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela traz no seu cerne um ensino a respeito de como que você controla a sua vida, de como que você domina essas coisas. E tudo é através do Espírito Santo de Deus. E o centro de tudo isso, de onde provém tudo isso, é o grande amor de Deus. É quando nós entendemos o que Ele fez por nós, a forma como nós somos indignos de estarmos aqui. Temos que dar lugar. Temos que dar lugar. Como que nós não tínhamos condição de estarmos aqui. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos concedeu. É uma bênção, é uma glória. Para nós é uma honra podermos estar aqui. Né? E você também aí na sua casa servindo a Deus. É uma honra para você, é uma coisa maravilhosa. Então, irmãos, vamos seguir aqui em frente. A mansidão, fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Veja bem, gentileza, cortesia, paciência, ternura. Ninguém tem paciência mais com nada nesse mundo. Eu sou sem paciência. Sem paciência. A pessoa até se orgulha de falar isso. Eu sou sem paciência. Eu não tenho paciência, o meu pavio é curto. Né? O meu pavio é curto, eu não tenho paciência. Mas isso não é uma atitude de um crente. E não é uma qualidade. Está dando lugar ao Espírito Santo. Não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, ou seja, vem do amor de Deus. Vem do amor de Deus. Ela nasce no amor de Deus. Né? A mansidão é um estado que deriva da humildade, ela vem da humildade. A pessoa humilde, ele é manso. Né? O termo indica moderação, olha só aqui, ó. O termo indica moderação nas ações, mansidão, ser moderado nas ações, bom trato com o semelhante, ausência de precipitação. Né? Então, indica que a pessoa é moderada, que a pessoa trata as pessoas com respeito, trata as pessoas com valor, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos ali, dando valor a eles. Pessoa manso é aquele que trata as pessoas com valor, né? É a pessoa que não se precipita, principalmente lá com o Tiago, capítulo número 5. Né? Por isso é que o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Pessoas que são precipitadas, irmãos, nas suas atitudes, nos seus atos. Não para pensar, nós temos que pensar um minuto antes de agirmos. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Isso são qualidades de pessoas que conhecem a Jesus, né? Tem pessoas que são precipitadas no agir, no falar, né? E nessa precipitação, as pessoas perdem o respeito pelos outros, perdem o amor pelos outros, ora mais, esquece-se das palavras que Jesus tem nos ensinado e se precipita. E olha, irmãos, traz grandes prejuízos à nossa vida. Ato precipitado traz prejuízos à vida das pessoas. Muito. Quantas pessoas que dizem: eu fiz isso quando eu vi, já tinha feito. Eu saí de mim, quando eu vi, eu já tinha falado. Pessoas dizem: olha, eu não sei o que aconteceu, quando eu vi, eu já tinha atirado. Eu nem vi. Quando eu vi, eu já tinha feito isso. Quando eu vi, eu já tinha sentado a mão no outro, mas eu nem percebi. Irmãos, não é atitude de Deus. Ainda tem um escape. Se o irmão reconhecer o erro, pedir perdão a Jesus, ele vai humilhar, ele dá alcance. Olha como Jesus é misericordioso. Mas o duro, irmão, é vir o arrependimento e o reconhecimento. Há tempo, irmãos, para isso. A palavra de Deus, ela nos mostra a respeito do tempo que nós temos para reagir diante das situações. O tempo que nós temos para pensar a respeito das nossas atitudes. E muitas das vezes, esse tempo que nós temos para pensar na reação, nas atitudes, ele não é na hora do ato, ele é antes. Esse tempo para refletir a respeito de como que eu vou agir em determinadas situações, ele não é na hora, ele é antes. Ele é quando você senta lá na sua casa e abre a palavra e começa a observar o que foi que Jesus fez. Observar aquilo que ele tem nos falado. É quando você bota o seu joelho lá no chão e permite que o Espírito Santo de Deus ele venha a falar contigo ali e trazer a você aprende a reagir. Você aprende como que você vai reagir no mundo. Eu sou aviador, eu sou piloto e o treinamento que nós temos é de reação na hora do problema, mas você não vai fazer isso, você vai ter um preparo para aquilo. Quando acontecer, você sabe como que vai agir. Quando acontecer de falhar um motor, você sabe o que é que você vai fazer para corrigir aquilo, né? Então, é o que a palavra nos ensina. Antes que aconteça, você se prepara. Vai para a oração. Vai para a palavra do Senhor. Aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração. Para quê? Para que na hora que você não seja pego de surpresa, para você não ser surpreendido. Quantas vezes a pessoa está no trânsito, dirigindo, e leva uma fechada, leva uma buzinada, e já, fica aí, e aí o camarada de lá, muito usado pelo adversário, desce de lá e começa uma discussão, uma briga que pode levar à morte. Aí vai olhar quem que é? O crente, o cristão, mas o cristão, sim, o cristão, porque não estava preparado, não pensou antes. Então o tempo, e quando que é o tempo? O tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo, a Bíblia está aí do seu lado, está aqui do meu lado. Amém. Né? Nós temos força, nós temos consciência, nós temos saúde para botar o nosso joelho no chão e pedir misericórdia para Deus. Entendermos e compreendermos tudo que Cristo quer de nós. Que nós aí vivamos. Aparece a paciência. Aí aparece a paciência. Grandes exemplos de mansidão. Aí fala de Moisés e fala de Jesus, né? Que Moisés foi considerado um homem mais manso do mundo, lá em Números capítulo 12, versículo de número 3. Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, isso daí é uma coisa muito séria. Às vezes, irmãos, nosso ego está tão inflamado, nós estamos tão grandes, que nós não podemos ouvir um não, que nós não podemos ser contrariados, que nós não podemos de forma nenhuma sofrermos alguma intempérie da parte de um irmão. Nós não entendemos isso.
Nós temos que amar, não é o que Jesus nos ensinou, viver bem em comunhão. É o que fala, a luta vem e passa. Vem e passa. A pessoa pode até nos ofender, mas nós não temos que guardar mágoa, nós não temos que guardar rancor, porque nós não sabemos o que a pessoa está passando. Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa te responde de uma forma atravessada. Poxa, ela pode estar com um problema muito sério, até precisando de você. Deixa, vamos aprender de Jesus, deixa, o tempo vai passar e as coisas vão mudar, como diz o pastor. A ira desaparece. A ira desaparece, irmãos. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Mesmo que sejamos ofendidos, algum problema tem, irmãos. Alguma coisa tem. O adversário está por trás de tudo isso, tentando desarticular, tentando tirar a unidade da igreja. E nós temos que compreender, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então, há de ser compreensível, mas às vezes o ego está tão exaltado que nós não aceitamos. Eu não aceito isso, onde já se viu acontecer uma coisa dessa? Não, nós temos que entrarmos pelo caminho da compreensão, da oração, da meditação na palavra de Deus. Nessa mesma perspectiva, manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Jesus ficou de boca fechada. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo levado ao matador ele ficou. Sofreu e foi humilhado, foi colocado diante dos seus acusadores e eles o insultaram, até dizendo: olha, você não disse que era Deus, você não disse que era o Salvador. E foi humilhado, venceu. Onde está? Está à direita do Pai. Não teve alguém que beijou ele, traindo ele. Traiu. E ele suportou, porque ele sabia. Ele sabia. É verdade. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle, olha só, indica controle emocional. É tudo que a palavra, tudo que Jesus nos ensinou, sermos controlados, temos controle com relação às situações que estão ao nosso redor. Como eu disse aqui do treinamento, você é treinado para ter o controle na hora de um problema. É o que a palavra nos fala. Nós temos que controlar para quê? Para não ofendermos os irmãos, para vivermos essa unidade, para sermos unidos. Fomos chamados para vivermos em sociedade, como o exemplo daquele seriado que eu falei. Quando nós nos ajuntamos, nós nos organizamos, não pode haver partidarismo entre nós, não pode haver disputa entre nós aqui dentro. Temos que ser unidos, né? E para isso nós temos que controlar a nossa emoção, temos que controlar as situações, temos que procurar contornar as coisas para que o nome de Jesus seja glorificado. E isso às vezes as pessoas confundem, dizem que você é fraco, que você é inferior, que você não tem amor próprio, mas não, é humildade. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Então a pessoa se submete a determinadas coisas porque ele é submisso a Deus, por amor a Deus. Ele entende que aquilo ali agrada a Deus, que amar o seu próximo, que viver bem, é uma forma de submeter à vontade de Deus. Sabe o que, irmão? Deixa eu dar um exemplo. O crente tem o Espírito Santo. O crente, vamos falar o crente fiel, o crente que serve a Deus. Quando ele precipita, mas tem um mais rápido para falar com ele, chama o Espírito Santo. Fala, isso não é para crente. Isso eu falo com exemplo próprio, viu, irmão? Isso não é para crente. Aí a gente já começa a perder aquela revolta. O senhor entendeu? Entendi. E o crente tem que entender isso aí e dar lugar ao Espírito Santo. Porque ele veio para ficar com nós, para nos ajudar. E olha, diz aqui, ó, é a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Olha aí. É o Espírito Santo de Deus que proporciona tudo isso.
O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas, né? Então, é uma demonstração prática, é aquilo que nós sempre dizemos, irmão. Não adianta você falar, porque eu conheço a Deus, mas se você não pratica, você não vive. Não adianta vir aqui na igreja tomar santa ceia e se você não demonstra isso, né? Se você não demonstra, se fosse por falar, Deus poderia ter falado, olha, eu vos amo, mas não, Ele mandou o Filho para demonstrar, para mostrar, né? Ele mandou o Filho dele para demonstrar o amor, para viver esse amor, para mostrar a nós como se vive, e nós temos que viver esse amor, temos que demonstrar nas nossas atitudes, né? Então, ele transmite a ideia de pacificação, né, o conciliador, em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Aleluia. Veja, vou ler de novo. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. O conflito entre nós desapareceria. Se nós fôssemos mansos, não teria conflito entre nós. Se nós soubéssemos dominar as situações, nosso emocional, não haveria conflito entre nós, né? Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Ao invés de facção, de faccioso, de divisão, nós teríamos um espírito manso e conciliador. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Aqui é uma coisa complicada, aqui é um negócio complicado. Exercício do perdão, ser longânimo, esperar, orar, colocar na presença de Deus, mas colocar na presença de Deus com amor. Eu vou te colocar na mão de Deus, eu vou te entregar nas mãos de Deus. Não é essa longanimidade, não é isso não, né? É colocar nas mãos de Deus para que o Senhor tome conta, haja na forma de conciliar, né? Não fique pensando você que nós, por conhecermos aqui, temos de gravatinha aqui, Deus vai dispensar, vai jogar o irmão fora por causa de bobagens, porque todas essas coisas que nós lutamos aqui no mundo, tudo isso que nós vivemos brigando um com o outro aqui, é tudo bobagem para Deus, tudo bobagem. O que importa para Deus é o amor que nós temos um com o outro. O amor que nós... irmãos, nós temos que cuidar muito quando nós dizemos que nós vamos entregar uma pessoa nas mãos de Deus, que a pessoa vai perder a salvação, que a pessoa vai para o inferno, porque o preço que foi pago por uma alma, nós não temos como mensurar. Nós não temos como mensurar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus não vai... A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos se salvam. Então nós temos que cuidar com isso, porque nós temos que conviver com os irmãos lá no céu, com esse irmão que às vezes a gente não se dá, que você não gosta, né? Já pensou nisso? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade capacita para você tolerar os erros dos outros. As pessoas erram, nós erramos, todos nós erramos todos os dias, toda hora nós estamos errando, e nós temos que conviver com isso, porque não tem ninguém igual, nós somos diferentes um do outro. Eu sou diferente do pastor João, do irmão Adão, e nós cometemos erros. Agora eu não vou deixar de gostar dele porque ele erra, porque ele tem um problema. As pessoas erram não porque querem, elas erram o alvo. Inclusive o pecado diz que é errar o alvo, e é sem querer, irmão. Ninguém faz isso precipitadamente. Cadê o perdão? E o perdão, Jesus perdoou lá o ladrão, lá na cruz, naquele último fôlego de vida. A mulher ali no poço de Jacó, quando Jesus estava ali, né? A mulher era uma mulher que tinha vários maridos. Aquela mulher onde os homens trazem ela apanhada em pleno adultério ali, com as pedras na mão. Jesus disse: onde é que estão os seus acusadores? Nenhum te acusou? Não, então nem eu também. Então vai, não peque mais. Não peque mais. Então, irmãos, temos que perdoar. Jesus,
Quando foi crucificado, ele disse: Pedro, você vai me negar. Não, não vou. Não, você vai me negar, Pedro. Ele não negou Jesus. Pedro negou Jesus. Horas depois que ele havia falado para ele. O que Jesus fez quando voltou? Procurou Pedro. Procurou a Pedro, o que? Um gesto de perdão. Aquilo que Pedro fez foi uma traição. Foi traição a Jesus. Ele negou a Jesus. Eu nem conheço ele, mas como? Não, negou Jesus, traiu Jesus. Jesus veio e procurou a Pedro. E Pedro foi um grande homem de Deus, porque Jesus o perdoou. Por que eu, pastor Mauro, você não pode perdoar o irmão, por maior que seja a ofensa? Por maior que seja a ofensa, você já imaginou o coração do apóstolo Pedro, depois que Jesus foi crucificado ali, irmãos, e ele pensar aquilo, meu Deus, o que eu fiz? Jesus morreu ali na cruz e eu o traí. Mas Jesus vem e diz: não, Pedro, eu te perdoo, porque eu sei que você é fraco. Eu conheço a sua estrutura. Jesus conhece a nossa estrutura. Nós temos que entender que nós somos limitados, nós temos problemas, nós somos diferentes, irmãos. A forma com que eu reajo diante das situações é diferente do que o irmão Adão, do que o pastor João reage, é diferente. Né? Então, às vezes eu posso olhar e falar: mas eu não faria o que o pastor João fez, mas eu não vou criticá-lo, porque ele é o pastor João, eu sou o pastor Mauro. Jesus me ama ele, ama o irmão Adão e vai nos levar para o céu. A reação dele diante das situações é diferente da minha, a minha é diferente da dele. Ele pode olhar e falar: mas o pastor Mauro reage de uma tal forma aqui que eu não faria, mas nem por isso ele vai me condenar, vai deixar de falar comigo, vai deixar de ser meu irmão. Ele vai me ajudar, ele vai estar ao meu lado, vai orar comigo, vai interceder a Deus em favor da minha vida. Por quê? Porque nós vamos para o céu, mesmo com esses problemas que nós temos, mesmo com essas limitações que nós temos aqui. Quem vai nos levar para o céu não sou eu, não é o pastor João, é o Senhor Jesus, que já deu a sua vida dele por nós lá no Calvário. Então, irmãos, é dessa forma que nós temos que viver, entender que nós, irmãos, somos limitados, nós temos problemas. Eu tenho problemas, pastor João tem, Adão tem, os irmãos aqui, todos nós temos problemas, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos todos os dias, por isso que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de ser ajudados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, senão nós não conseguimos caminhar. E mesmo assim, nós ainda caminhamos todos os dias da nossa vida até frustrados, porque nós não conseguimos fazer mais. Nós não conseguimos agradar a Deus mais do que nós fazemos. E às vezes nós nos frustramos, falando: Senhor, eu gostaria tanto de fazer mais. Será que o Senhor está se agradando da minha vida? Será que o que eu estou fazendo, Senhor, está agradando do seu coração? E nós vivemos preocupados. E Deus de lá contempla a nossa vida e nos perdoa e nos fortalece. E nós vivemos um dia após o outro, nos fortalecendo na palavra de Deus, numa palavra de um irmão que nos ajuda. Não, irmãos, é assim: como é que você está? Eu estou bem, estou orando pelo irmão, Deus vai te abençoar. Amém? Não com críticas, não querendo ver o que o outro conseguiu, não dizendo que eu sou melhor. A pior coisa que tem é a pessoa dizer: olha para a minha vida, olha como é que eu estou, olha o que eu tenho, olha o que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. A pessoa aparece com um problema ali e diz: isso daí nunca valeu nada, não creio. Irmão, não podemos fazer isso. Isso não vai contra. Estamos julgando, né? Estamos julgando. O julgamento é de Deus. Deixa eu concluir aqui agora. Então, eu vou ler rapidamente aqui. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tolerar pacientemente. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer virtude do amor, que é princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando uns aos outros. Durante nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Temos que suportar. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio.
com provocações alheias e atitudes carnais. Vai ter provocação, camarada jogando na sua cara, dizendo que você não é fiel a Deus, dizendo que você não é igual a Ele, porque Ele é melhor do que você perante Deus. Vai ter suporte, coloque na presença do Senhor. Conheça a palavra de Deus, entenda que Deus te ama, que Deus ama Ele também, que nós vamos ter que viver juntos lá no céu. A expressão indica, essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática e do amor. Perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, vem de Deus. Por quê? Porque Ele é amor. Nós olhamos, entendemos que Ele nos amou e começamos a amar. E temos que procurar amar como Ele amou. Ele amou como? Amou a todos. Amou o pobre, o rico, o branco, o negro. Amou a todos. Não importa como esteja. Principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar com os outros como gostaríamos de ser tratados. Amor. Trato ele como eu gostaria de ser tratado. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Todo mundo tem que tolerar um outro. Tem que entender a fraqueza e a dificuldade. Isso é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Quando nós adotamos esse estilo, acabam as disputas. Existem disputas entre nós. Por isso que tem esses problemas. Como o seriado que eu ouvi lá, é disputa. Quando começamos a trazer isso para dentro da igreja, isso tem dentro da igreja, não deveria ter. De disputa. E esses são problemas que tem na igreja hoje. Não, aqui a Bíblia está cheia de exemplos. Né? Desde que o homem começa a se reunir, começam essas disputas. Por quê? Porque não entende a palavra, porque não compreende o propósito das coisas de Deus. Não dá ouvidos. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são a humildade que fortalece a unidade, conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso horário já é que nós nos propomos fazer uma coisa um pouco mais rápida aqui, mas nós glorificamos a Deus pela vida de cada um. Da forma que nós devemos viver. Existem pessoas que estão na igreja que estão revoltadas com a situação, revoltadas com os irmãos, com o meio em que ela vive, revoltadas até com o seu próprio pastor. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Se você está revoltado, se não tem lugar para você na igreja, se você acha que está tudo errado, é porque você ainda não entendeu o amor de Deus. Porque você ainda não compreendeu isso. Todo mundo erra, todo mundo tem seus problemas, suas limitações, mas Jesus amou a todos. Amou a você, amou a mim, e por isso nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Então conheça a palavra de Deus e viva uma vida intensa com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos no nosso horário passado, quero pedir ao pastor João para vir aqui fazer uma oração junto com você, né? E nós estaremos terminando aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar com o eterno e maravilhoso Deus. Pai, nós te Senhor da louvamos, glória. Senhor. Te louvamos de poder estar no templo, Exaltado é o seu nome, fazendo menção da tua palavra, ouvindo a tua palavra e aprendendo Glória de ti. Que esta palavra venha produzir fruto em nossa vida, na vida daqueles que sempre ouvem, sempre lêem a Bíblia Sagrada. Meu Deus, abençoando nós que aqui estamos no templo, e os que estão ouvindo a tua palavra, e os demais que não puderam ouvir também, que sejam agraciados por ti, para viver uma vida longânima, uma vida de mansidão e prática segundo a tua palavra, o que te rogamos e te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.